Meditações de Quaresma, com a Fundação AIS. Visões da beata Ana Catarina Emmerich sobre a paixão de Jesus Cristo. 29º dia. A descida de Jesus aos limbos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Quando expirou, a alma de Jesus desceu aos limbos. Vi, porém, que a divindade continuou unida tanto à alma como ao corpo ainda pregado na cruz. Não sei explicar o modo como estes mistérios se passaram. Vi o lugar para onde se dirigiu a alma de Jesus. Estava o limbo dividido em 3 partes, parecendo 3 mundos. Fiquei com o sentimento de cada espaço ter a forma redonda semelhante a uma esfera. Antes de chegar ao limbo, havia um lugar claro e, por assim dizer, mais verdejante e alegre. Era o repouso em que vejo entrar as almas remidas do purgatório antes de serem levadas ao céu. O limbo, morada dos que esperavam a redenção, encontrava-se distribuído em vários círculos. O Salvador, guiado pelos anjos, entrou por entre 2 desses círculos, dos quais o esquerdo encerrava os patriarcas até Abraão, e o direito as almas de Abraão até João Batista. Essas almas ainda não conheciam o Senhor, mas estavam cheias de alegria e desejo da redenção. Foi como se ali entrasse o ar, a luz e o orvalho do céu. Tudo se passou rapidamente como um sopro do vento. Jesus penetrou através dos 2 círculos até um lugar sombrio onde estavam Adão e Eva, nossos primeiros pais. Falou-lhes o Salvador e eles adoraram-no com indizível felicidade. O cortejo, ao qual se juntou o primeiro casal humano, dirigiu-se então à esquerda ao limbo dos patriarcas de antes de Abraão. Era uma espécie de purgatório, pois entre eles moviam-se cá e lá maus espíritos que atormentavam algumas dessas almas. Os anjos bateram e mandaram abrir, pois havia lá uma entrada, uma espécie de porta até então fechada. Pareceu-me ouvi-los exclamar: "Abri as portas!" Jesus entrou triunfalmente. Os espíritos maus, retirando-se, gritaram: "Que tens conosco? Que queres fazer de nós? Queres crucificar-nos também?" Os anjos, porém, amarrando-os, expulsaram-nos. As almas desse limbo sabiam pouco de Jesus, pois tinham uma ideia obscura do Salvador. Como Jesus lhes anunciasse a redenção, cantaram eles louvores à misericórdia de Deus. Dirigiu-se de lá o Senhor ao espaço à direita, ao verdadeiro limbo, onde encontrou a alma de Dimas, conduzida pelos anjos ao seio de Abraão. Jesus dirigiu-lhe algumas palavras e entrou no chamado seio de Abraão, acompanhado por anjos e pelas almas remidas. Esse lugar parecia-me situado um pouco mais alto. Lá estavam todos os santos israelitas, Moisés, os juízes, os reis, os profetas e os antepassados e parentes do Senhor, isto é, São Joaquim, Santa Ana, São José, São Zacarias, Santa Isabel e São João. Não havia lá nenhum mau espírito nem tormento algum, a não ser o desejo ansioso da redenção que finalmente se realizara. Indizível felicidade encheu todas as almas que adoravam o Salvador. Muitas delas foram enviadas à terra para darem testemunho do Senhor. Vi, a seguir,
o cortejo triunfal do Salvador entrar numa esfera mais baixa, numa espécie de lugar de purificação, onde se encontravam gentios piedosos que tiveram um pressentimento da verdade e o desejo de conhecê-la. Havia entre eles espíritos maus porque tinham ídolos. Vi os espíritos malignos obrigados a reconhecer a verdade e as almas a adorar com alegria o Senhor. Por fim, vi o Salvador aproximar-se com ar severo do alto do abismo do inferno, que me apareceu sob a forma de um imenso e horrível edifício formado de rochedos negros com brilho metálico. As portas enegrecidas encontravam-se fechadas por meio de pavorosos ferrolhos. Ouviam-se cá fora uivos de desespero e gritos de infernal tormento. Abriram-se finalmente as portas e surgiu um mundo hediondo e tenebroso. Assim como vi as moradas dos bem-aventurados sob a forma de uma cidade, a Jerusalém Celeste, com palácios e jardins repletos de flores e frutos maravilhosos, com formas e inúmeras condições e graus de santidade, assim vi também o inferno, separado e longe do mundo celeste, com edifícios, moradas e campos, mas tudo destinado à tortura e sofrimento dos condenados. Como na moradia dos bem-aventurados, onde tudo é disposto segundo os fins e condições da eterna paz e alegria dos santos, assim no inferno em tudo se manifesta a eterna ira, reprovação e discórdia. Como no céu há muitos edifícios indizivelmente belos, diáfanos, destinados à alegria e adoração, assim no inferno há inúmeros e variados cárceres e cavernas cheios de tortura, maldição e desespero. Quando os anjos abriram as portas do inferno, todos os moradores do abismo viram-se obrigados a reconhecer e a adorar Jesus, o que foi para eles o maior suplício. Muitos deles foram amarrados num círculo que envolvia ainda outros, ficando desta forma prisioneiros. No centro via-se um abismo de trevas. Lúcifer foi amarrado e lançado nele, rodeado por vapores negros e ferventes. Tudo se fez segundo os decretos divinos. Ouvi dizer que Lúcifer, se não me engano, 50 ou 60 anos antes do ano 2000 depois de Cristo, seria novamente solto por certo tempo. Muitas outras datas e números me foram indicados. Além das visões dos tempos passados, foi-me dado contemplar também uma imagem da misericórdia do Senhor para com as almas do purgatório. Em cada aniversário da sua morte na cruz, lança Jesus, por meio da Igreja, um olhar de salvação sobre as almas padecentes saídas deste mundo. Vi que já no Sábado Santo retirou algumas almas desse lugar de sofrimento onde estavam por terem pecado contra o Salvador na hora da crucifixão. Tudo quanto Jesus por nós fez no tempo dá frutos eternos. Devemos cultivar os méritos e colhê-los sendo vivos para os podermos gozar na eternidade. A Igreja é como um pai bom de família e o ano eclesiástico é o jardim mais perfeito com todos os frutos eternos para serem armazenados enquanto vivemos. Um ano tem bastante de tudo e para todos. Ai dos jardineiros preguiçosos e infiéis que deixam perder uma graça que poderia curar um enfermo, fortalecer um fraco ou saciar um faminto. No dia do juízo terão de dar contas até do menor grão perdido. Devemos comer o pão ganho com o suor do nosso rosto. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.